Graças a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui hoje para mais uma devocional, mais um vídeo. E antes de estar começando, já quero pedir que você já deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, se você está gostando do conteúdo, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhem bastante com seus amigos, sua família, todos aqueles que querem saber da palavra de Deus. Amém? Bom, o texto que nós vamos ler hoje se encontra lá no livro de João. É João, capítulo 8, versículo do 3 ao 9. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Até aqui. Bom, para a gente poder entender essa passagem, todos conhecem essa passagem, onde uma mulher é flagrada em adultério, ela é pega em adultério, e na lei de Moisés manda que se uma mulher fosse pega em adultério, era para ela ser apedrejada. Só que tem um porém aí nessa história, porque eles não cumpriram e eles não falaram a lei direito. Como assim? Não estou entendendo. Você vai entender. Na lei de Moisés, diz que se a mulher e o homem foram pegos em adultério, não é só a mulher que tinha que ser apedrejada, era o homem e a mulher. Então, já começa errado por aqui. Porque eles não estavam cumprindo a lei direito. Eles não estavam verdadeiramente seguindo aquilo que Moisés realmente falou. E aí eles ainda queriam acusar Jesus, sendo que eles nem estavam fazendo algo correto, né? Eles estavam mentindo, dizendo algo que não estava escrito na lei de Moisés. Mas você já se perguntou o que Jesus escreveu na terra? Eu já tive muita dúvida sobre, do nada aparece uma mulher em adultério e do nada Jesus começa a escrever na terra. Meio nada a ver, né? Meio sem contradição o que ele estava fazendo. Mas a Bíblia não se contradiz. Todos os livros do mundo podem se contradizer, mas a palavra do Senhor tem uma resposta. Basta a gente procurar, né? Se a gente procurar, a gente vai conseguir achar a resposta. Pra gente entender essa história, a gente tem que voltar um capítulo anterior, no capítulo 7, versículo 37. É sempre bom a gente sempre voltar um capítulo antes ou depois pra gente poder entender o contexto da história, né? Então o que diz assim? No capítulo 7, Jesus estava no último dia da festa dos tabernáculos, onde ele estava pregando e dizendo, né, no templo que ele era a fonte de água viva. Então, no capítulo anterior, Jesus estava dizendo que ele era a fonte de água viva. Calma que você vai entender. No momento pode não estar fazendo sentido para você, mas você vai entender. E aí, naquele momento, os fariseus e os saduceus o rejeitaram, né? Começaram a tramar contra Jesus, né? Começaram a tramar a Jesus para poder o matar. Mas o próprio Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então, vamos lá. Quando ele diz que ele é fonte de água viva, né? A gente tem que voltar lá em Jeremias 17:13, onde é uma profecia, e você vai entender. Lá em Jeremias 17:13 diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados.
O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? O que Jesus está dizendo aqui? Às vezes Jeremias estava dizendo que lá em João 8, quando ele fosse escrever o nome na terra, né, ele estava escrevendo o nome das pessoas que o rejeitaram. O que a profecia estava dizendo? Senhor, tu escreverás no chão o nome daqueles que te rejeitaram, ó Senhor, fonte de água viva. Jeremias está dizendo tudo o que está acontecendo em João 7 e em João 8. Olha só que incrível, que extraordinário, meus irmãos. Então, meus irmãos, a profecia de Jeremias se cumpriu lá em João. Às vezes a profecia ela pode demorar um pouco para se cumprir, mas ela se cumpre. Você tem que estar atento, você tem que estar ligado para saber se ela vai se cumprir ou não. E o que a gente tira disso, né? Enquanto as pessoas estavam querendo acusar aquela mulher em adultério, enquanto as pessoas estavam querendo apedrejar aquela mulher, acabar com a vida daquela mulher, Jesus estava escrevendo o nome de todas aquelas pessoas que o rejeitaram. E todas aquelas pessoas que estavam ali com aquela mulher eram as pessoas que rejeitaram Deus, Jesus, o próprio Messias, a fonte de água viva. Então, enquanto eles estavam acusando aquela mulher, Jesus estava escrevendo o nome de cada um ali na terra. E aí, o que o Senhor diz? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí acabou com eles. E aí eles começam a largar as pedras. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Ah, por que isso? Porque os mais velhos conheciam a lei mais do que os mais novos. Então os mais velhos se ligaram no que Jeremias estava dizendo. Eles lembraram. E aí eles soltaram as pedras porque eles não tinham argumento algum. Então, irmãos, parem de julgar as pessoas. Às vezes você está querendo medir aquela pessoa, só que você nem está cumprindo aquilo que você falou com Deus. Às vezes você está falando que aquela pessoa não cumpriu algo com Deus e você não está cumprindo. Às vezes você está falando uma coisa que aquela pessoa está fazendo e você está fazendo pior, talvez. Olhe mais para você. O que 1 Coríntios 11, lá no texto da Santa Ceia, vai nos dizer? Examine-se o homem a si mesmo. Não é para você olhar para o seu irmão e dizer, olha, você não pode ceiar. Olha, o irmão ali tá meio estranho. A gente tem que julgar o que é bom e o que é ruim. Muitas pessoas dizem que você está me julgando. Só que a Bíblia nos dá argumentos sim para julgar. Tá bom? A Bíblia nos diz que nós temos que julgar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, quando eu viro pra pessoa e falo, o que você tá fazendo tá errado. Ai, tá me julgando. Não, eu não tô te julgando. Eu tô falando que você tá fazendo errado, porque a Bíblia também diz que nós temos que repreender nossos irmãos. Que se eu ver o meu irmão pecando e eu não repreender ele, eu vou estar pecando porque eu não tô repreendendo ele. Então eu tenho que corrigir o meu irmão. Hebreus diz que o pai corrige aquele que ama. Então, se o seu irmão está te corrigindo, se o seu líder está te corrigindo, se a sua mãe e seu pai está te corrigindo, aceite a correção. Porque se ele está te corrigindo é porque ele te ama. Amém, meus irmãos? Olhe mais para você e menos para as pessoas. Vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso Deus, Senhor, eu quero vir aqui, meu Pai, clamar e pedir pela vida dessa pessoa. Senhor, abre os olhos dela espirituais, Senhor. Senhor, faça ela olhar mais para si mesma, faça ela olhar para dentro de si mesma e ver o que ela precisa mudar e não ficar medindo as pessoas e não ficar olhando para as pessoas, Senhor. Toca no coração dessa pessoa e faz ela mudar, faz ela ter uma metanoia, uma mudança de pensamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, espero que essa devocional tenha abençoado a sua vida e o seu dia. Até a próxima devocional.